Só 2 léguas mais. Esse título que eu dei ao episódio tem a ver com o seguinte. As pessoas de Lisboa já têm o hábito de visitar o Alentejo, vão muito ao Alentejo. Em todo caso, ou vão ao Alentejo para passar para Badajoz, ir à Espanha, ou para atravessar o Alentejo, ir até lá abaixo ao Algarve, ou se vêm aqui para este lado, chegam a Vila Viçosa e param, porque é em Vila Viçosa que estão os palácios reais, era em Vila Viçosa que havia poder, e tudo isso faz com que pouca gente conheça este prodigioso Alentejo, que fica só 2 léguas mais além de Vila Viçosa. Estou-lhes a falar na Vila do Alandroal, centro de um concelho que tem uma riqueza medieval extraordinária. É o Castelo do Alandroal, é o Castelo de Terena, é o Castelo da Jerumanha, é o Santuário da Boa Nova, um santuário da Idade Média. Pois bem, a minha proposta é que me acompanhem hoje num breve passeio aqui no concelho do Alandroal. O Alandroal é uma vila histórica das mais importantes do Alentejo. Eu estou agora a falar diante de uma das portas da entrada do Castelo do Alandroal. E queria aqui chamar a atenção para isto. Naquela guerra que se estabeleceu no fim do século XIV, a chamada crise 1383-85, a crise em que o povo português leva ao trono o mestre Davis, o Alandroal é uma das terras mais importantes na resistência portuguesa. Aqui neste Alto Alentejo havia 2 cabeças, Vila Viçosa e o Alandroal, com 2 alcaides. O alcaide de lá era o Vasco Porcalho, o daqui era o Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues era de alma e coração pelo mestre Davis. O Vasco Porcalho fingia que era pelo mestre, porque é claro, aqui no Alentejo era tudo pelo mestre, se ele não fosse estava tramado, mas no fundo andava a manobrar com Castela, passar-se para o rei de Castela. Aqui estes homens do Alandroal descobriram isso, andaram-lhe a seguir os passos e descobriram uma traição. Claro, uma bela madrugada, saem daqui, vão até Vila Viçosa, prendem o Vasco Porcalho e obrigam-no a ir a Lisboa explicar ao mestre o que é que se passava. O mestre Davis, e isto é muito curioso, porque o Fernão Lopes geralmente coloca o mestre Davis numa posição muito infeliz. O mestre Davis sai-se sempre mal, vê mal as coisas, está sempre do lado dos vencidos. Neste caso, eles mandam preso para Lisboa o Vasco Porcalho, dizendo este homem está a traí-lo, mas o mestre Davis ouve-o e pensa, não tem razão nenhuma, o homem é bom. Volte lá para Vila Viçosa, entregou-lhe as chaves da vila, o comando da guarnição, só que quem tinha razão era o alcaide do Alandroal, não era o mestre Davis. O tipo era mesmo um traidor. E vieram as tropas de Castela, ele entrega Vila Viçosa aos castelhanos. Aqui os homens do Alandroal tiveram grandes dificuldades com ele. Devo dizer que na crónica do Fernão Lopes, muitos capítulos são aqui dedicados ao Alandroal, aos combates, a toda essa intriga, e há uma coisa que me causa muita curiosidade. Houve uma altura em que esta gente do Alandroal se deixou cair numa cilada. Aliás, Fernão Lopes, para marcar o que é o povo do Alandroal,
tem esta frase que eu acho que é muito bonita e que aqui está esquecida hoje. Falei nisso, ninguém sabia disso. No Alandroal, tanto correm os de pé como os de cavalo. Isto quer dizer aqui, tanto o povo miúdo como a gente, enfim, uma classe superior, os que andavam a cavalo, todos eles eram iguais. Bom, caíram numa cilada e fogem, vêm por aí. O que lhes valeu foi que a Rua da Mata, as casas por dentro, eram todas furadas e de uma casa passava-se para a outra, e da outra para a outra, e da outra para a outra, e tinha subido, até que se ia dar ao castelo. Bom, e os nossos historiadores nunca quiseram explicar isso. Mas o que é que representa isso de uma vila alentejana em que todas as casas são furadas por dentro, passa de uma casa para a outra até vir dar ao castelo? Eu realmente não sei. Acho esse aspecto interessantíssimo. E relaciono com outra coisa. É que apareceram agora aqui, numas escavações, umas casas que comunicavam com a outra com um grande pote de barro. E o pote servia de porta. Pode ser que a comunicação fosse assim, mas realmente acho que isto é um problema cheio de interesse sobre a vida dos povos alentejanos. E para esta vila, a frase mais nobre a que eles deviam ter na bandeira era esta: aqui, no Alandroal, tanto correm os de a pé como os de cavalo. Quando se lê o Fernão Lopes, a gente sente que este castelo do Alandroal é um motivo de orgulho para todos os portugueses. Bom, mas o Fernão Lopes é de há 500 anos e a gente agora vem aqui e este castelo do Alandroal, tal como se encontra, é uma vergonha para todos nós. É uma espécie de sentina pública. A gente tem que andar aí com cuidado porque tudo isto está sujo, está porco, desmazelado. Estou-lhes a falar aqui num terreiro onde outrora houve passos reais. Esteve aqui El Rei Dom João II, o príncipe perfeito. Esteve aqui El Rei Dom Manuel. Estiveram aqui muitas rainhas de Portugal. Bom, isto hoje é um vazador, uma coisa trágica, e pedras abandonadas, a falar de não sei que histórias passadas. Queria dizer o seguinte, eu já tenho dito isto outras vezes, vai-se travar no século que começa uma dura batalha pela conquista das novas correntes turísticas. Os turistas no futuro querem coisas novas, coisas que ainda não tenham visto. Bom, e querem coisas bonitas, coisas que lhes falem de um passado romântico. Estas velhas fortalezas medievais portuguesas, onde havia terreiros de cavaleiros, onde passaram fidalgos, histórias, intrigas, tudo isto se pode transformar em centros turísticos do maior interesse. Eu venho dizer isto aqui, no Castelo do Alandroal, porque é um castelo da Ordem de Avis. Sabem que a Ordem de Avis é hoje, na série das ordens honoríficas portuguesas, a Ordem das Forças Armadas. Todos os oficiais, generais, são membros da Ordem de Avis. Todos os coronéis são membros, um grau abaixo, da Ordem de Avis. Ora bem, o projeto era este. Começa agora um século. Se as nossas Forças Armadas, durante 100 anos, mas sem desistirem em ano nenhum
ano após ano, quisessem transformar este castelo do Alandroal num grande centro de atração turística. Este castelo que fica no centro de 4 grandes cidades. São 40 quilómetros daqui a Badajoz, 40 daqui a Estremoz, 40 daqui a Évora, 40 daqui a Elvas. Isto, portanto, é um espaço destinado a ser um centro de animação turística. Se aqui houver alegria, música, muitos focos, muita gente, evocações de toda a arte, mercados, balcões de artesanato, de coisas para comer, dos vinhos portugueses, de tudo quanto de bom a gente faz. Este grande espaço podia ser uma fonte de vida, em vez de ser, como agora é, um triste testemunho de uma história que morreu. Mesmo junto do castelo, mas do lado de fora das portas, fica a Santa Casa da Misericórdia. Foi fundada em 1505, portanto, no princípio do século XVI, e desde então para cá tem estado sempre ativa. Hoje, é claro, a gente entra lá, o que lá se vê são manifestações artísticas de épocas muito diferentes, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, porque foi sempre sendo renovada. E durante estes séculos todos mantiveram o hospital que é hoje o centro de saúde. Aqui, bem perto do Alandroal, há outros lugares que merecem uma visita. Eu agora estou em Terena. Terena é uma terra encantadora. Estou no santuário, é um santuário construído no século XIV, o Santuário da Senhora da Boa Nova. É claro que isto originou logo uma lenda. Boa Nova quer dizer boa notícia. Bom, isto então é porque a filha do rei Dom Afonso IV queria que o pai ajudasse o rei de Castela na Batalha do Salado. Mas o rei não estava muito para aí virado, até que resolveu realmente intervir e a princesa portuguesa, a formosíssima Maria, foi aqui, como eu costumo dizer, exatamente aqui, que recebeu essa boa nova. Bom, isto é muito bonito, muito poético, mas não é verdade, porque já antes do Dom Afonso IV, no século anterior, se chamava este lugar Senhora da Boa Nova. Portanto, Boa Nova tem qualquer outro sentido. É possível, olhem, reparem atrás de mim o lindíssimo quadro que está. É a Anunciação. O anjo anuncia a Maria que ela vai ser mãe. Dá-lhe a Boa Nova. Também se chamava Boa Nova ao cristianismo. A Boa Nova era uma religião nova e diferente, que ia encontrar, ia mostrar aos povos o caminho da salvação. E como veem a igreja por fora, isto não parece uma igreja, isto parece um castelo com ameias. É que quando isto foi construído, aqui o sítio ainda não era muito seguro. Bom, de qualquer maneira, este santuário da Boa Nova, nascido em finais do século XIV, continua hoje a ser um polo de espiritualidade aqui em toda esta região do Alentejo. É mesmo um dos grandes santuários alentejanos. Vêm aqui milhares de pessoas junto de mim. Isto são ofrendas, isto é uma doença, é uma criança, isto é um pé, isto são mãos, isto
é outro menino. São aqui milhares e milhares de ofertas que são atos piedosos de pessoas que acreditam que esta Senhora da Boa Nova lhe pode valer nas suas aflições. Mas Terena não tem só o santuário. Tem um castelo muito arruinado, mas mesmo assim vamos até ao castelo. Este castelo foi fundado pelo rei Dom Afonso III, o famoso bolonhês, mandado construir em 1262. Fazia parte de uma linha de fortalezas que defendiam a fronteira aqui no Alto Alentejo. E esta é uma das que hoje se encontram, enfim, relativamente restauradas, num restauro recente. Bom, mas se entrarmos lá dentro, verão, está igualmente desaproveitada. São grandes monumentos, hoje em áreas pouco habitadas e que penso que podiam ter outra utilização. Castelo do Alandroal, Castelo de Terena, Castelo da Jurumanha. Um concelho, um só concelho, e bem pequeno, com 3 castelos medievais. Estou-lhes a falar aqui no Castelo da Jurumanha, que só por si podia ser um parque de história portuguesa. Nestas pedras há já construções romanas. Depois houve aqui uma fortaleza mourisca. Depois, na Idade Média, isto era um castelo importante e um paço real. Neste lugar, mais ou menos em que nos encontramos, havia um palácio. Foi aqui que casou o nosso rei Dom Afonso IV com a Dona Beatriz, princesa castelhana. É um lugar carregado de história e de drama. Isto era uma fortaleza importante, que, se repararem bem lá por fora, ainda tem aqueles grandes muros à Vauban, século XVII, já do tempo da artilharia, porque isto teve parte nas guerras da Restauração, aqui correu muito sangue. Bom, e o episódio que eu queria lembrar é este. Em 1659, em janeiro, estava aqui uma pequena guarnição, eram 100 rapazes do batalhão académico da Universidade de Évora. Bom, e o capitão do batalhão era o reitor, era o Pato Soares. Estava aqui eles, veio a notícia da nossa grande vitória nas linhas de Elvas, a vitória portuguesa. Eles radiantes fizeram uma festa, acho que também deitaram foguetes ou coisa assim. Eu não sei bem o que se passou, nem ninguém o soube contar, porque uma fagulha cai no paiol da pólvora, isto rebentou, os rapazes morreram, o reitor morreu com eles. Bom, e é desde então que isto apresenta este dramático cenário. Para mim, é um dos lugares mais emocionantes, bom, e mais desanimadores das paisagens históricas portuguesas. Este Castelo da Jurumanha, que nos fala de 2000 anos de história, acho que bem merecia alguma atenção por parte do Estado. Está tudo em ruínas. Há aí uma igreja, veja o estado em que aquilo se encontra. Lá embaixo há outra, e eu vou até lá, porque houve ali uma coisa que me deu que pensar. A porta do castelo é esta. Está aberta de dia e de noite, e quem quiser pode entrar. A casa da guarda era além, mas o Estado já não tem dinheiro para pagar à guarda.
que eu lhes queria mostrar era isto. É uma capelinha do século XVIII, está hoje abandonada, e inteiramente entregue ao saque dos ladrões. Eu peço a vossa atenção para verem isto. São as portas da igreja. Bom, nesta porta já roubaram as almofadas, que são de carvalho, servem para fazer móveis novos, para vender nos antiquários. Deste lado já roubaram o espelho, a ferragem e a aldraba. Daqui devem vir cá amanhã ou depois, vão também roubar as outras almofadas, o espelho ainda cá está, aqui a aldraba já passou, mas o mais grave não é isso. Até querem roubar a pia batismal. Já a piaram, está ali, já está de cima assim de uns madeiros, é só chegar aqui com uma caminhonete, carregá-la e aquilo vendido para a América dá ainda umas dezenas de milhares de dólares. Bom, eu digo isto com imensa amargura. Mas então que diabo de país é este? Então que diabo de património é este? Então deixamos assim roubar, pelos vendedores das antiguidades portuguesas? Estou-lhes a falar num dos lugares mais fascinantes de todo o património histórico português. Esse conjunto aí que está na nossa frente, tudo isso, essa frontaria trabalhada por um arquiteto inteligente, podia dar uma pousada histórica debruçada sobre o Guadiana, que seria uma atração. Olhem, ali, daquele lado, a 30 quilómetros, fica Badajoz. Um pouco mais para além fica Olivença. Podia-se fazer aqui um centro. Antigamente, estas guaritas e estas seteiras serviram para dar tiros. Eu acho que agora bem podiam servir para dar abraços. Mas no Alandroal não há só castelos arruinados e velhas pedras para ver. Há uma outra atração. É a comida. É famosa, é claro, e com razão em Portugal, a comida alentejana, mas ela aqui, no Alandroal, é especialmente saborosa. O concelho não é grande, pois tem cerca de 10 restaurantes, em todos se come bem. Naturalmente eu tive que escolher um. Olhem, guiei-me, isto é um livro espanhol, saiu agora e que se chama Ninhos de Amor em Portugal. Ninhos de Amor, e escolhe 33 localidades. 33. Pois bem, nessas 33 aparece o Alandroal precisamente por causa da qualidade da culinária que aqui se pratica. Eu devo à amabilidade dos donos desta casa terem posto uma mesa de um jantar de festa, em que tem as comidas, isto são aqui as migas de porco preto, que é aqui muito corrente, este é o famoso cozido de grão, para deitar no porco preto e no cozido serve-se um caldo com as tais ervas famosas que está sempre à mesa. É isto que dá alma à comida. As sobremesas têm aqui o fidalgo, o morgado, a filhós, que se serve coberta de mel. Bom, devo dizer que só por causa da comida vale a pena andar estas 2 horas que são de Lisboa aqui e vir provar a comida do Alandroal. E quem vier comer já agora que aproveite
e visite os monumentos históricos. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.